Cunhada me odiou por anos e usou branco no meu casamento enquanto criticava tudo que eu fazia. Quando eu visitava minha mãe doente, ela ligava para o serviço social para levar minha filha e descobri que ela queria a custódia da minha menina. Estou com meu marido Harry há quase 3 anos. Amo sua família, sua mãe é doce e atenciosa, seu pai sempre gostou de conversar comigo e facilmente me fez parte da família. Quando meu marido e eu começamos a namorar, terminamos por alguns meses devido a alguns mal-entendidos. No entanto, quando voltamos seu pai foi o mais animado em saber que tínhamos resolvido as coisas. Há apenas uma pessoa na família do meu parceiro que não se aproximou de mim e essa é minha cunhada Sarah. Ela é a irmã mais velha de Harry. Desde que comecei a namorar meu namorado, as coisas com Sarah sempre foram um pouco estranhas. Ouvi histórias de outras garotas que namoraram caras com irmãs, muitas vezes há algum tipo de dinâmica de poder em jogo, mas eu nunca tinha experimentado isso até começar a namorar meu marido. Quando Sarah era fria comigo, eu não deixava isso me incomodar muito, especialmente porque eu sentia que me encaixava perfeitamente com o resto de sua família. Harry acabou me contando porque sua irmã era tão possessiva com ele. Enquanto eles estavam crescendo, a saúde de sua mãe não estava indo bem e ela estava constantemente entrando e saindo de hospitais, então seu pai estava realmente distraído cuidando de sua mãe. Sua irmã, que era mais velha que ele, sentia que era responsável por ele. Ela se certificava de que ele completasse suas tarefas e até cozinhava para ele. Ela constantemente lhe dizia como ela era sua segunda mãe e agia como uma. Além disso, ela não permitia que ele saísse com nenhuma garota e ele tinha que pedir sua permissão antes de sair em um encontro. Ela constantemente ligava para ele e verificava se ele estava bem. Sarah também interferia em seus relacionamentos e brigava com suas ex-namoradas, o que significava que muitas garotas terminavam com meu marido, pois não podiam lidar com a intromissão de sua irmã. À medida que começaram a crescer e a saúde de sua mãe melhorou, Harry se tornou cada vez mais independente e parou de pedir permissão à sua irmã. Ela constantemente lhe dizia para sair com ela, mas ele se recusava e ia festejar com seus amigos. Sarah não gostava disso e chegou ao ponto de instalar um aplicativo de rastreamento em seu telefone para que ela pudesse descobrir onde ele estava. Em uma ocasião, ela apareceu em uma festa que Harry tinha ido com seus amigos. Ela gritou com ele por não convidá-la e basicamente o envergonhou na frente de todos. Isso levou a uma grande briga e foi assim que Harry descobriu sobre o aplicativo de rastreamento que ela havia instalado em seu telefone. Ele contou tudo aos pais e Sarah foi repreendida por causa disso. Quando Harry me contou tudo isso pela primeira vez, pensei em terminar com ele e fugir de toda essa loucura. Quero dizer, isso não era normal. No entanto, eu amava e não podia julgá-lo com base nas ações de sua irmã. Quero dizer, ele também era uma vítima em tudo isso, então decidi ficar. No entanto, tenho sido muito cuidadosa com ela desde aquele dia. Na família do meu marido, sempre houve uma forte tradição de se reunir para jantares em família a cada 2 semanas e em todos os feriados, sem falta. Nos revezamos nesses jantares, alternando entre as casas de diferentes membros da família. É durante essas reuniões que Sarah e eu mais interagimos, porque caso contrário, ela nunca se preocupa em me ligar. Eu não me importo, portanto, quando nos encontramos, tento ser o mais educada possível. No entanto, ela tende a fazer comentários ou provocações que podem parecer inofensivos à primeira vista, mas na verdade não são. Por exemplo, depois que terminamos de comer, geralmente me ofereço para lavar a louça enquanto meu namorado e seu pai limpam a mesa. Sarah às vezes me ajuda a lavar a louça se ela estiver com vontade. Uma noite, enquanto eu estava na pia lidando com a montanha de pratos, Sarah se aproximou e comentou: "Depois de quanto você comeu durante o jantar, você deveria lavar todos esses pratos para perder algumas calorias extras." Agora, eu não me importo de lavar a louça sozinha, mas fiquei realmente magoada com o comentário. Parecia que ela estava me envergonhando por causa do meu peso, quando eu nem era gorda para começar. Seu comentário me atingiu e eu respondi que talvez ela devesse me ajudar a lavar a louça também, porque ela claramente ganhou algum peso de férias. Ao ouvir isso, Sarah imediatamente começou a gritar comigo por dizer uma coisa tão insensível. Quando seus pais e Harry correram para ver o que estava acontecendo, ela lhes disse como eu era desavergonhada por chamá-la de gorda. Eu nunca chamei de gorda para começar, então neguei suas acusações. No final, ela saiu com raiva quando ninguém saiu para apoiá-la. Mais tarde, ela me mandou uma mensagem exigindo que eu me desculpasse com ela por tudo, mas eu recusei, dizendo a ela que não achava que tinha dito nada que valesse a pena pedir desculpas. Desde então, Sarah me odeia ainda mais. Ela tem sido cada vez mais rude comigo quando as pessoas não estão por perto. Quando Sarah estava se casando com seu então namorado Neil, ela informou a todos durante um evento familiar sobre como ela queria que todos nós mantivéssemos nossas datas de Natal livres porque ela estava se casando em algum momento próximo a essa data. Eu a ignorei, pois já tinha decidido não comparecer ao casamento dela, a menos que eu estivesse livre naquele dia. Mais tarde, após o jantar, estávamos todos sentados e conversando sobre trivialidades quando Sarah me perguntou em voz alta se eu ainda planejava visitar minha família naquele ano. Normalmente, todos os anos eu e minha família fazíamos questão de viajar juntos, já que todos morávamos tão longe e nunca conseguíamos nos ver. Não sei por que Sarah me perguntou isso, porque ela quase nunca interagia comigo. No entanto, respondi calmamente que sim, eu visitaria minha família no final do ano. Sarah então questionou se eu planejava faltar ao casamento dela. Assegurei-lhe que comparecer ao seu casamento não era um problema para mim, mas eu precisava saber a data com antecedência para coordenar com os planos da minha família, já que eu só os via uma vez por ano. No entanto, Sarah não ficou satisfeita. Ela levantou a voz, acusando-me de ser egoísta e alegando que era por isso que ela nunca havia gostado de mim, já que eu sempre faço o que quero sem pensar nos outros. Tentei explicar que simplesmente precisava saber a data antes de me comprometer, mas Sarah persistiu, acusando-me de ser ingrata por tudo que sua família havia feito por mim. Sua voz ficou mais alta e eu podia sentir o desconforto daqueles ao nosso redor tentando amenizar a situação. Minha sogra interveio, lembrando Sarah que eu não havia
recusado diretamente seu convite e que não era justo esperar que eu cancelasse planos de longa data com minha família, especialmente quando todos se viam mensalmente ao longo do ano. Sarah ainda estava irritada, mas deixou passar. Mais tarde, Harry me disse que o que eu fiz foi muito errado e que eu deveria abandonar completamente os planos com minha família para o casamento de Sarah. Eu apontei para ele que nunca pedi que ele me acompanhasse a nenhum evento familiar, então ele não tinha o direito de me forçar a comparecer ao casamento de sua irmã quando ela claramente me odeia tanto. Ele argumentou que foram minhas ações que a fizeram me odiar e que eu deveria resolver esse problema com sua irmã, caso contrário, isso afetaria nosso relacionamento no final. Me sentindo pressionada e querendo evitar mais conflitos, enviei uma mensagem de texto para Sarah me desculpando por qualquer mal-entendido e cancelei meus planos com minha família. Foi uma decisão difícil, mas esperava que isso aliviasse as tensões dentro da família do meu parceiro. No entanto, para minha surpresa, o casamento de Sarah nunca aconteceu naquele Natal. Apesar de todo o drama e transtorno causado por sua discordância, seus planos de casamento pareciam ter fracassado devido a restrições financeiras. Ela teve um casamento no cartório no ano seguinte, com uma pequena recepção em seu quintal. Fiquei tão irritada com ela por ter criado todo esse drama e eu ter cancelado todos os meus planos por nada, que nunca compareci à sua recepção. Harry insistiu que eu comparecesse, mas eu me mantive firme, pois já estava farta do drama de sua irmã. Também parei de ir aos vários jantares em família todos os meses. Eu só ia em feriados especiais, caso contrário, pedia a Harry para ir sozinho. Ele costumava ir, mas voltava reclamando de como estava entediado sem mim. Com o passar do tempo, ele também parou de comparecer a vários eventos familiares. Não acho que tenha sido necessariamente por minha causa, mas antes ele estava disponível para sua família a qualquer momento. No entanto, depois que nos mudamos, suas prioridades mudaram, como as de qualquer pessoa. Sua irmã ligava para ele e perguntava por que ele não estava comparecendo a este jantar ou aquele evento e ele dizia a ela que estava cansado ou que tinha muito trabalho. No entanto, comecei a ouvir de alguns dos primos do meu marido que Sarah estava espalhando para todos que eu era culpada por tudo isso. Segundo ela, eu estava impedindo Harry de encontrar sua família, quando isso nem era verdade. Pedi a Harry para esclarecer a situação com sua irmã, pois não queria ser usada como bode expiatório. Ele concordou e durante o próximo evento familiar, ele se encarregou de confrontar Sarah. Eu não estava presente na conversa deles, mas pelo que ouvi mais tarde, explodiu em uma discussão acalorada. Sarah me acusou de ser abusiva com Harry, alegando que ela havia observado um padrão de comportamento narcisista em mim ao longo dos anos. Ela alegou que eu estava deliberadamente isolando Harry de sua família, me pintando como manipuladora e controladora. Quando Harry me defendeu, dizendo a ela como eu sempre o incentivei a participar de eventos familiares, Sarah descartou isso dizendo que eu era apenas manipuladora e que ele não conseguia ver. Ela lançou insultos a mim, questionando meu caráter e sugerindo que Harry merecia coisa melhor. Apesar das tentativas de Harry de argumentar com ela e defender nosso relacionamento, Sarah ficou ainda mais furiosa. Ela o repreendeu, acusando-o de estar cego pelo amor e incapaz de ver como eu supostamente o estava usando por seu dinheiro e aparência. O confronto deixou Harry realmente abalado e ele voltou para casa para me dizer que tinha terminado com sua irmã de vez. Por meses, ele a bloqueou e não deixou seus pais o fazerem sentir-se culpado por falar com ela. No entanto, as coisas mudaram quando descobrimos por parentes que Sarah estava grávida. Meus sogros fizeram uma intervenção para Harry e imploraram para que ele se reconciliasse com sua irmã antes que ela desse à luz. Harry não teve escolha a não ser concordar e ele teve alguns almoços com sua irmã depois disso, onde eles conversaram sobre as coisas. Tudo estava bem entre eles, no entanto, ela nunca se desculpou comigo por como ela havia falado sobre mim. Quando apontei isso para Harry, ele me disse para deixar as coisas para lá, já que ela logo seria mãe e com sorte, amadureceria. Gostaria que isso fosse verdade. Depois que minha cunhada Sarah deu à luz seu filho, sua necessidade parecia aumentar. Ela começou a ligar frequentemente para Harry para cuidar de seu bebê. Ela dizia a ele que ela e o marido precisavam trabalhar para sustentar o bebê, então o mínimo que ele podia fazer como irmão era cuidar de seu sobrinho. No entanto, Harry, sentindo-se apreensivo em cuidar de um bebê sozinho, frequentemente me consultava primeiro. Às vezes, eu concordava e nós dois cuidávamos de seu sobrinho juntos, mas a demanda de Sarah por babá continuava crescendo com o passar do tempo. A dependência de Sarah de nós para cuidar de seu filho tornou-se cada vez mais frequente e exigente. Se ela precisava fazer recados, comparecer a compromissos ou simplesmente fazer uma pausa, ela sempre recorria a Harry para cuidar do bebê. Chegou a um ponto em que parecia que ela esperava que ele cumprisse o papel de pai de Van. No entanto, Harry não era o único cuidando de seu filho. Eu também estava e eu não queria abrir mão do meu tempo livre para cuidar de um bebê. Era cansativo. Então, depois de um tempo, comecei a recusar cuidar do bebê. Sempre que eu recusava, Harry também se recusava a cuidar de Van, para a frustração de Sarah. É importante notar aqui que eu nunca disse a Harry que ele não podia cuidar de seu sobrinho e na verdade eu o encorajava repetidamente a assumir a responsabilidade sem depender de mim o tempo todo. No entanto, Harry tentava se justificar citando sua falta de experiência com bebês como motivo para sua hesitação em cuidar de seu sobrinho sozinho. Tenho certeza de que Sarah me culpou por isso também, porque ela recorreu a táticas de manipulação. Ela fazia Harry se sentir culpado dizendo coisas como: "Meu filho realmente quer isso", ou "significaria muito para fulano se você fizesse isso". Ela também começava a lançar datas aleatórias e perguntar se ele tinha algum plano, sem fornecer nenhum contexto, tentando nos prender a concordar com as coisas com ela. Se Harry dissesse a ela que estávamos livres, ela então dizia que tinha planos com seus amigos e deixaria a criança em nossa casa, o que significava que seríamos forçados a cuidar do bebê. Quando eu estávamos planejando nosso casamento, Sarah nunca me ligou para nos parabenizar. No entanto, durante um jantar em família em que eu também estava presente, ela exigiu que Harry e eu pagássemos por uma babá para cuidar de seu filho durante o evento, porque ela queria poder beber e se divertir sem ter que se preocupar com seu filho. Harry recusou, dizendo a ela que não era nossa responsabilidade cobrir o custo dos cuidados com seu filho e que se ela não
quisesse levá-lo, poderia fazer arranjos com a família de seu marido para cuidar de Sarah alegou que não confiava na família de seu marido o suficiente para deixar seu filho com eles. Quando seu marido, Neil, ouviu isso, eles tiveram uma discussão, com Neil dizendo a ela como ela estava sendo absurda e que seus pais estariam mais do que dispostos a cuidar de Van naquela noite. Durante uma conversa com minha sogra sobre meu vestido de noiva, eu animadamente mostrei a ela algumas fotos. O vestido era realmente lindo e era honestamente o vestido dos meus sonhos. No entanto, Sarah interrompeu com um comentário sobre como tudo aquilo era um desperdício de dinheiro e se gabou de como ela tinha sido inteligente o suficiente para se casar no cartório. Minha sogra gentilmente lembrou a ela que ela não tinha outra escolha por causa de suas restrições financeiras e foi por isso que ela optou por um casamento no cartório. Sarah ficou na defensiva, insistindo que ela poderia ter escolhido um local diferente, mas decidiu não fazê-lo, já que queria ser uma boa esposa e não desperdiçar o dinheiro de seu marido. Ela então se virou para mim, insinuando que nem todas as mulheres poderiam fazer sacrifícios como ela. Eu calmamente a informei que Harry e eu estávamos contribuindo igualmente para as despesas do casamento, então eu estava sendo uma esposa ainda melhor por não depender apenas do meu marido para tudo. Isso pareceu enfurecê-la e ela passou o resto da noite de mau humor, com uma carranca infantil no rosto. Quando fui para minha despedida de solteira com minhas amigas em Las Vegas, todas nos divertimos muito e postamos muitas fotos. No entanto, Sarah mais tarde afirmou ao meu marido que eu devia ter ficado com alguém lá, porque segundo ela, nenhuma mulher que se preze jamais beberia e festejaria tanto antes do casamento, mesmo que seu próprio irmão também tivesse festejado e se embebedado em sua despedida de solteiro com seus amigos. Durante nosso jantar de ensaio, Sarah fez questão de dizer a todos como era interessante que eu tivesse escolhido festejar tão descontroladamente antes de me casar. Ela me disse que eu poderia ter tido uma despedida de solteira mais discreta aqui também, em vez de ir para Las Vegas. Eu simplesmente ri das insinuações de Sarah e calmamente expliquei a ela que eu gostava de ir para Las Vegas e como era meu próprio dinheiro financiando a viagem, não via problema em me entregar alguma diversão pré-casamento. Na manhã do nosso casamento, enquanto eu me arrumava, minha sogra se aproximou de mim com uma expressão preocupada. Ela me informou que Sarah acabará de enviar uma foto de seu vestido, que era quase branco e poderia quase passar por um vestido de noiva. Ao ver a foto, senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim. Minha sogra explicou que ela não tinha conhecimento prévio da escolha de roupa de Sarah e até me mostrou mensagens dizendo que ela havia pedido para ela não usar, mas Sarah respondeu que já estava a caminho e não podia mais trocar de roupa. Não sei o que levaria alguém a usar um vestido quase branco no casamento de outra pessoa e eu sabia que ela estava fazendo isso conscientemente. Furiosa com a frustração, liguei para Harry e pedi que ele resolvesse a situação, pois eu não queria confrontar sua irmã no dia do nosso casamento. Harry interveio e com a ajuda de seu pai, eles rapidamente resolveram o problema. O pai de Harry teve que sair correndo e comprar um vestido novo para Sarah, insistindo que ela se trocasse antes de ser autorizada a entrar no local do nosso casamento. Fiquei aliviada por eles terem resolvido a situação imediatamente, no entanto, nunca a perdoei por isso. Durante a recepção, Sarah se aproximou de mim e me acusou de ser uma noiva controladora, dizendo que eu estava apenas com ciúmes por fazê-la trocar de vestido. Eu disse a ela que estava farta de sua manipulação e que já tinha tido o suficiente de seus jogos. Eu disse a ela que não tinha mais interesse em tolerar seu comportamento infantil. Harry também interveio, vindo em minha defesa e repreendendo sua irmã por sua insensibilidade no dia do nosso casamento. Ele apontou como teria sido embaraçoso se ela tivesse realmente chegado ao casamento usando aquele vestido quase branco. Sarah não esperava que Harry falasse dessa maneira com ela, então ela começou a chorar suas lágrimas de crocodilo e acabou saindo da recepção. Antes de partir, seu marido se aproximou de mim e se desculpou sinceramente por tudo. Ele me disse que também havia pedido a Sarah para não usar o vestido, mas ela insistiu em usá-lo. Isso só confirmou minha suspeita de que ela queria prejudicar meu grande dia. Desde aquele dia, o relacionamento entre Sarah e eu permaneceu tenso. Foi só quando minha filha, Mary, nasceu que começamos a ver um vislumbre de esperança para a reconciliação. A chegada de um novo membro da família pareceu suavizar o comportamento de Sarah e ela se desculpou comigo quando veio me visitar no hospital. Ela demonstrou interesse e carinho genuínos por Mary. Mary e sua família ficaram muito felizes por ela ter dado o primeiro passo para consertar nosso relacionamento. Pensei que Sarah teria amadurecido e crescido, já que eu estava cansada de brigar com ela também. Com o tempo, incentivei minha filha a passar tempo com o filho de Sarah, já que eles são primos e eu quero que eles sejam próximos. Sarah e eu às vezes até saímos para que nossos filhos possam brincar juntos. Conversávamos sobre nossas vidas e nossos maridos. É assim que também sei que Sarah está tentando ter outro filho há algum tempo. Ela me disse em particular que sempre quis uma filha para poder comprar vestidos bonitos para ela e levá-la para fazer compras. Embora eu entenda o desejo por um gênero específico, eu sempre dizia a ela que ela não pode controlar o sexo do bebê, então ela não deveria se estressar muito com isso. Em várias ocasiões, notei Sarah sempre abraçando e beijando minha filha durante eventos familiares. Minha filha não é tão afetuosa quanto outras, então ela fica muito constrangida e começa a chorar. No entanto, eu nunca pensei muito sobre isso até agora. Recentemente, minha mãe adoeceu e foi hospitalizada, deixando meu pai para cuidar dela sozinho. Minha sogra, meu sogro e eu fizemos planos para voar e visitá-la. Enquanto eles ficariam apenas 4 dias, eu ficaria lá por 2 semanas para apoiar meu pai e estar ao lado da minha mãe durante sua recuperação. Harry cuidaria de nossa filha durante nossa ausência. Eu queria levar minha filha conosco, mas como estaríamos no hospital o dia todo, não queria expô-la aos germes. Eu também sabia que ela ficaria facilmente entediada, então Harry se ofereceu para pedir ajuda à sua irmã pelos 4 dias que ele viria comigo. Surpreendentemente,
Finalmente, ela concordou entusiasticamente em cuidar de nossa filha. Antes de partirmos, dei a ela uma lista de coisas a que minha filha era alérgica e ela me garantiu que tudo ficaria bem. Assim que pousamos em nosso destino e esperamos para pegar nossa bagagem, recebi uma ligação de um número desconhecido. Supondo que fosse o hospital, atendi, mas era o serviço de proteção à criança na linha. Meu coração disparou no peito quando o serviço de proteção à criança exigiu saber nosso paradeiro e por que tínhamos deixado nossa filha aos cuidados de outra pessoa. Expliquei que estávamos visitando minha mãe com meu marido e havíamos providenciado para que nossa filha ficasse com a irmã dele. Para meu choque, o serviço de proteção à criança me informou que Sara havia apresentado uma queixa contra mim por abandonar minha filha e estava planejando lutar pela custódia no tribunal. Em estado de pânico, tentei freneticamente explicar que este não era o caso e que ela era irmã do meu marido que havia concordado em cuidar de nossa filha porque tínhamos vindo visitar minha mãe doente. Até entreguei o telefone ao meu marido na esperança de esclarecer a situação, mas apesar de nossos esforços para argumentar com o serviço de proteção à criança, ficou claro que um de nós precisava retornar imediatamente para lidar com as acusações pessoalmente. Meus sogros estavam visivelmente angustiados ao testemunhar nosso pânico e tentaram entrar em contato com Sara, mas ela se recusou a atender suas ligações. No final, meu marido reservou às pressas um voo de volta, pelo qual teve que pagar o dobro, já que as passagens estavam bem caras. Seus pais e eu ficamos para trás para visitar minha mãe, já que já estávamos aqui e não tínhamos outra escolha. A situação nos deixou atordoados e eu estava tão angustiada que não consegui descansar até que meu marido me ligou para me informar que ele tinha Mary e que ela estava perfeitamente segura, nada havia acontecido com ela. Comecei a chorar porque por um lado, eu já estava angustiada por minha mãe estar hospitalizada e por outro lado, minha cunhada tentou tirar minha filha de mim. Os pais de Harry e eu pressionamos por uma explicação várias vezes sobre por que Sara faria uma denúncia tão falsa. Meu marido nos garantiu que ele abordaria todas as nossas preocupações assim que voltássemos para casa. No entanto, acho difícil ficar com minha mãe por uma semana sob tanta angústia, então decidi voltar com meus sogros em 4 dias. Atualmente, estou dominada pela raiva e frustração em relação a Sara. Não consigo entender o que poderia tê-la levado a ligar para o serviço de proteção à criança. Eu a matarei se a vir na minha frente novamente. Apesar das garantias do meu marido de que entenderei tudo quando voltar, não consigo me livrar da sensação de que ele não está levando a situação a sério o suficiente, o que só aumenta minha confusão e frustração. Considero que minha cunhada fez imperdoável. Atualização. Faz 4 dias desde minha última atualização e queria informar que finalmente estou voltando para casa hoje. Não quero divulgar detalhes médicos, mas minha mãe está se recuperando lentamente, embora ainda esteja hospitalizada. Assim que eu tiver confirmado que Mary está bem, posso considerar voltar novamente, dependendo de como as coisas se desenrolarem com minha família. Com certeza, darei outra atualização em breve. Também quero abordar as preocupações sobre a capacidade do meu marido de cuidar de nossa filha. Embora ele tenha sido inicialmente encarregado de cuidar de seu sobrinho quando era mais jovem, devido às exigências de sua irmã, ele desde então amadureceu e se tornou um pai maravilhoso. Tenho total confiança em sua capacidade de cuidar de nossa filha. Ele cuida dela com atenção e a trata com o maior amor e carinho. Por favor, não culpem meu marido por essa confusão de porque minha cunhada ligou para o serviço de proteção à criança. Nos últimos 4 dias, meus sogros tentaram de tudo para entrar em contato com ela e seu marido, mas ninguém está atendendo suas ligações. Não sei se isso é suspeito ou não, mas eu só queria atualizar isso aqui. Atualização 2, eu sei que já faz uma semana desde que atualizei e todos vocês têm me enviado mensagens e comentado na minha postagem como loucos, pedindo uma atualização. Quero que todos se acalmem e parem de imaginar o pior cenário. Em primeiro lugar, meu marido e minha filha estão perfeitamente seguros, nada aconteceu com minha filha e ela está brincando como sempre. Mais tarde, quando todos nos sentamos juntos para conversar, meu marido Harry explicou os eventos que se desenrolaram. Ele nos revelou que o motivo pelo qual não conseguimos entrar em contato com ela era porque ela estava em um hospital psiquiátrico. Ficamos surpresos e preocupados enquanto Harry continuava a explicar. Aparentemente, Sara ficou obcecada em ter uma filha, o que eu já meio que sabia, mas o que eu não sabia era que no dia em que deixamos Mary sob seus cuidados, ela viu isso como uma oportunidade de realizar seu desejo de ter uma filha. Sara planejava nos levar ao tribunal e lutar pela custódia para que pudesse levar nossa filha embora. Ela contou seus planos a Neil, que não acreditou nela a princípio e achou que era uma piada ou algo assim, porque ninguém em sã consciência pensaria em algo assim. No entanto, ela fez a denúncia e Harry teve que voltar para casa para esclarecer a situação com o serviço de proteção à criança. Depois de ouvir sua explicação e verificar todos os seus detalhes, o serviço de proteção à criança advertiu Sara firmemente contra fazer denúncias falsas no futuro. Mais tarde, Harry também a confrontou, pois não podia acreditar que sua própria irmã pudesse ter feito algo assim conosco. Foi então que Sara começou a justificar suas ações, dizendo a ele que ela havia nos observado, a mim e minha filha, por meses e aparentemente eu não era uma boa mãe, já que não beijava ou abraçava minha filha o suficiente. Ela disse a Harry que toda criança adora ser abraçada, mas que sempre que ela segurava minha filha, ela começava a chorar ou ficava desconfortável, o que fez Sara acreditar que eu talvez estivesse abusando de minha filha em particular. Harry ficou furioso ao ouvir isso e disse à irmã que seu comportamento não era normal e que ela estava começando a ficar obcecada demais por ter uma filha. Sara continuou repetindo que merecia ter nossa filha, então Harry apontou como suas suposições eram ridículas e como ela estava errada em ligar para o serviço de proteção à criança sobre sua própria família sem nenhuma prova. Eventualmente, depois de horas e horas de conversa, Sara desmoronou, admitindo a Harry que ela não estava em seu estado mental normal e que precisava de ajuda. Ela disse que fantasiava em roubar nossa filha de nós, já que ela sempre quis uma filha. Até mesmo seu marido,
ficou chocado ao saber da extensão de suas lutas. No final, tiveram uma conversa sincera e Neil fez uma mala para Sarah para que ele pudesse levá-la a um hospital psiquiátrico para tratamento. É por isso que ela está indisponível nos últimos dias. Neil se desculpou com meu sogro e minha sogra por não atender suas ligações, expressando seu desejo de esclarecer tudo pessoalmente. Desde então, Van está ficando conosco por enquanto. Eu sei que Neil trabalha longas horas e não quero que Van fique sozinho em casa, então o acolhemos em nossa casa para garantir que ele tenha companhia e apoio durante este momento difícil. Agora que tudo foi explicado, posso entender por que minha cunhada ligou para o serviço de proteção à criança e por que meu marido esperou até agora para explicar tudo. É muita coisa para processar e honestamente estou sem palavras. Atualização 3. Uau, minha postagem se tornou viral. Eu ouvi todos os seus conselhos e conversei com meu marido também. Ele concordou em obter uma ordem de restrição contra minha irmã, mesmo que ela esteja recebendo tratamento para sua saúde mental. Honestamente, estou com medo de deixar minha filha para trás e visitar meus pais na próxima semana. No entanto, meu marido e meus sogros me garantiram que vão garantir que nada aconteça com minha filha. Também me sinto imensamente culpada por não ter passado tempo suficiente com meus pais, especialmente considerando a doença da minha mãe. Espero que desta vez eu possa passar um tempo de qualidade com meu pai e estar lá para apoiar e cuidar da minha mãe enquanto ela continua sua jornada de recuperação.